Bem-vindo ao Conselho Consultivo. Ao longo desta semana há um conjunto de notícias que, de uma forma verdadeiramente vertiginosa, empurram cada vez mais a Espanha para um resgate, obviamente, praticamente todos os analistas concordam, necessário. É um dos temas que vai ser analisado no Conselho Consultivo, hoje com a presença de António Gaspar e também Joaquim Biancar de Cruz. Agradeço aos dois a vossa presença. António, começo por si. Esta questão e também o corte de rating, ou aliás o alerta da Moody's, colocando em alerta o rating da Alemanha, da Holanda e também do Luxemburgo, colocam aqui, eventualmente numa zona mais central, no coração da Europa, no coração do poder da Europa, esta questão, já vamos ver também a questão de Espanha, mas colocam no coração da Europa esta questão do problema europeu. Olá, Rui, bom dia. Eu de facto não percebo o que é que a Moody's pretende, digamos, em termos estratégicos com essa notação. Repara, a Alemanha, a França e a Bélgica têm sido os principais países que beneficiaram com a crise. Ou seja, os financiamentos a que esses países têm acedido têm sido muito mais baixos do que antes da crise. Mas a França e a Alemanha têm tido, várias vezes vão ao mercado e vão se financiar a juros negativos. Portanto, eu não percebo como é que um investidor empresta dinheiro à Alemanha e à França a troco de nada, porque ainda vão pagar algumas comissões por ter ali o dinheiro, porque, digamos, a Alemanha e a França, sobretudo a Alemanha e a França, no caso vertente, portanto, no caso da Alemanha, são garantes para esses investidores da segurança, do seu dinheiro. Como é que vê uma agência de notação financeira dizer que irá rever, portanto, os ratings deste país? Eu, de facto, não percebo. Há muita dificuldade por parte dos analistas para perceberem isso, sobretudo por parte da Alemanha. Do Luxemburgo é um bocado diferente, mas o Luxemburgo tem um peso muito pequeno em termos daquilo que é a União Europeia e, particularmente, na Europa do euro. Agora, na Alemanha, que é, de facto, a locomotiva da União Europeia, que se tem vindo a financiar em alguns trechos das suas necessidades a taxas negativas, não faz absolutamente nenhum sentido. Fará sentido, sim, numa outra visão estratégica que as agências de rating venham a ter, que já tiveram, digamos, para a Europa. Ou seja, nós sabemos desde a criação do euro que foi uma espinha cravada no coração da América, a moeda forte que se veio a tornar o euro. Portanto, a tentativa será mais, a meu ver, de estabilizar ainda mais este processo todo que vivemos de crise na União Europeia, do que propriamente fazer coincidir com essas iniciativas, com esse outlook negativo, particularmente para a Alemanha, como disse, uma situação real. Portanto, aqui acho que é mais uma situação especulativa e uma situação de tentar destabilizar, porque essa destabilização interessa, se bem que o Obama e outros responsáveis americanos vieram dizer várias vezes que uma situação na Europa negativa e de crise não favorece os Estados Unidos, não favorecerá em alguns contextos, mas noutros, em termos de política monetária, estou convencido que os convence. Mas quando olhamos para essa questão, olhamos para duas situações. Por um lado, do ponto de vista histórico, o euro não tem vindo a registrar uma depreciação forte face ao dólar, e por outro lado, se esse cenário se concretizasse e o euro eventualmente acabasse, obviamente que o dólar saía reforçado, penalizando ainda mais a economia norte-americana. Exatamente, ninguém acredita nisso, não é? Ninguém acredita que o euro, eu não acredito, e se calhar 99% das pessoas não acreditam que o euro venha a desaparecer, não é? Mas num caso hipotético, digamos assim, por absurdo, vamos raciocinar por absurdo, não é? Que isso pudesse acontecer, naturalmente que sim. Portanto, o dólar... Eu faço esta pergunta porque é essa tese de que as agências de rating fazem um ataque concertado à moeda única europeia teria como consequência, no final, exatamente uma apreciação do dólar e não uma depreciação. É verdade, mas ele tem-se apreciado, agora, sobretudo nos últimos dias, mas muito lentamente. Portanto, a taxa de câmbio não tem evoluído conforme, se calhar, essas agências de forma concertada esperavam, porque uma coisa também é o objetivo ou aquilo a que se propõe as instituições, outra coisa é aquilo que depois acontece na realidade, não é? Porque hoje ainda continua o dólar como a moeda de meios de pagamentos internacional mais relevante, não é? O euro tem vindo a ganhar terreno, mas veja, por exemplo, as importações do petróleo, mesmo para os países da Europa do euro, fazem-se em dólares. Mesmo petróleo produzido na Europa, no Mar do Norte, não é? São feitos em dólares, não é feito em
em euros. Portanto, a moeda de pagamentos internacionais ainda continua a ser, de sobremaneira, o dólar. No entanto, como disse, ela tem vindo a perder mais terreno, cada vez mais terreno para o euro. Mas isso não é suficiente, portanto, ou seja, essas concertações que, a meu ver, têm acontecido um pouco por toda a Europa, quer dizer, contra a própria Europa, não é? Particularmente contra a Europa do euro, não têm atingido, se calhar, os objetivos que pretendiam. Vão atingir objetivos parcelares, não é? Mas para além dessa questão, eventualmente, de alguma, enfim, política concertada que alguns defendem, não lhe parece que, de facto, que a Europa, quando olha para aquilo que é uma agência de rating e olha para as perspectivas, ou para a perspectiva relativamente à Europa, não dá para perceber que a Europa, de facto, não tem uma solução e que as economias centrais, nomeadamente a Alemanha, podem ficar a curto prazo, ou pelo menos a médio prazo, numa situação de alto risco? É verdade, isso está a dizer é verdade, mas não é de agora, portanto, eu diria desde 2000, 2002, que 2000 foi a criação do euro, 2002 foi posta em circulação a moeda, que se verificou que havia, digamos, alguma grande falta de visão estratégica relativamente à própria moeda. Portanto, as coisas não andaram, eu diria, não tiveram consequências negativas nessa altura, porque as economias estavam, digamos, numa dinâmica de crescimento, não tem nada a ver com aquilo que se verificou hoje, mas a partir do momento em que o ciclo, digamos, económico se inverteu, veio ao de cima um conjunto de fragilidades. Portanto, e eu tenho aqui apontado, e ainda ontem, por exemplo, a propósito da crise da Espanha, já iremos falar, não é? Quer o Comissário à Harmonia, quer o porta-voz do Governo, o Ministro da Economia, o Guindos, de uma forma não explícita, porque não explicitaram, mas estava implícita naquilo que eles disseram, apontava o Banco Central Europeu, ou seja, houve até o Ministro do Exterior espanhol que disse que o Banco Central Europeu era qualquer coisa como um banco clandestino, foi exatamente as palavras que ele usou. Portanto, de facto, enquanto sobretudo a Alemanha, não se convencer que o Banco Central Europeu, e para isso tem que saltar-se cá alguns tratados, que o Banco Central Europeu tem que ter um papel no verdadeiro Banco Central, essas situações não são resolvidas. E não foram resolvidas até agora. E o Banco Central Europeu não precisou ter esse papel, porque, as economias tiveram, num crescimento e tiveram numa dinâmica completamente diferente daquela que estão agora, portanto, tem crise, e não foi necessário agitar o Banco Central Europeu para as verdadeiras, digamos, funções do Banco Central. Neste momento, eu penso que a única forma, eu diria, de resolver este imbróglio em que estamos metidos, portanto, e que a Espanha será, a meu ver, e já iremos falar, o próximo a entrar dentro desta dinâmica dos resgates, é o Banco Central Europeu. Imprimindo moeda. Perdão? Imprimindo moeda. Imprimindo moeda e comprando dívida nos mercados. Como é que faz os Estados Unidos? Essa estratégia não está a funcionar nos Estados Unidos. Sim, mas os Estados Unidos tem a maior dívida, digamos, a maior dívida pública do mundo, e o que é facto é que a inflação, imprimindo moeda, em termos teóricos, o excesso de massa monetária na economia devia gerar inflação, e não gera inflação, mas não aquela que deveria gerar nos Estados Unidos. E os Estados Unidos não têm problemas de se financiarem, continuam, digamos, com a dívida considerada, portanto, nas considerações mais elevadas das agências de rating, e continuam a endividar-se, digamos, a taxas, enfim, residuais, não é? Comparando com aquelas que os países em dificuldades, particularmente estes países do resgate, se querem endividar. Apresentam. Joaquim Vincardo Cruz, como é que olha para esta situação, este precipitar de pedras de dominó que vemos cair todos os dias? Eu pegava exatamente neste tema relativamente ao dólar-euro. E eu lembro-me de há 7 ou 8 anos estar num seminário com o Dr. Durão Barroso, já Presidente da Comissão Europeia, e que dizia que era previsível uma guerra euro-dólar daqui a uns anos, dizia ele, portanto, e que estamos exatamente nessa guerra. Porque a moeda americana, como disse bem, quer dizer, não está a resultar, quer dizer, a emissão, nem sempre a máquina de fazer papel resulta, e no caso americano não está a resultar, mas está a ter uma grande atenuante, que é a crise no euro. Eu relembro que, por exemplo, os trabalhadores, muitos imigrantes trabalham no espaço europeu, quando regressam aos seus países, neste momento iam todos contentes com euros para casa, ou enviando remessas de euros para as suas famílias, e hoje estão a preferir fazer câmbios e enviar dólares. As moedas padrão a nível mundial, para reservas nacionais, em que o dólar estava a ser substituído a pouco e pouco pelo euro, ele exatamente neste momento, é o dólar que está a ter a primazia outra vez do euro, porque o dólar volta a ser a tal moeda geralmente aceite e que parece que está fora de qualquer crise, embora a economia tenha debilidades muito grandes. Mas tem debilidades muito grandes a níveis regionais,
mas tem uma união política, que é isso que a Alemanha está a reclamar. A Alemanha, e desde o seu Kohl, que disse sempre que queria primeiro uma união política e depois uma união económica. Foi sempre a bandeira da Alemanha. Enquanto o Sr. Hollande vem, nós temos de ter uma solidariedade relativamente à dívida pública. Mas essa união política foi sempre uma reclamação. E parece que nós, em junho, no final de junho, tivemos uma série de medidas que foram apontadas. E parece que neste mês de julho foi tudo de férias, ou que eu em saco roto, mas não se pode ir de férias no espaço europeu, não é? Quer dizer, não sei se foram ou não, mas nunca mais se vê o desenvolvimento. E depois parece que as pontas ficam soltas. E quem é que são as pontas? É o mercado espanhol, é o mercado grego. E neste momento até um recado para o norte da Europa, como a Moody's está a dar. Dizer, olha, os senhores até estão então descontentes e estão-se a endividar, estão a conseguir contrair dívida e empréstimos a taxas negativas, no entanto, o alerta também vai cair a vocês. Porque eu relembro que houve medidas como uma maior, portanto, relativamente à integração fiscal, à integração orçamental, à integração relativamente à mutualização da dívida, à união bancária, um conjunto mais alargado até de medidas europeias, no sentido de uma maior integração política, que nós, parece que de repente durante um mês esquecemos, porque tudo contente, anunciaram as medidas e nada, não é? Em termos de facto, se calhar só em setembro é que agora retomamos isso. E até lá está-se a pagar caríssimo e os mercados estão a pagar caríssimo, porque os mercados não vão de férias, não é? Continuam. E portanto, esta perspectiva no Diretório Europeu de uma maior responsabilidade e perceberem, e mesmo aqueles que estão ao lado, a Inglaterra, o facto de estar ao lado do euro, também lhe interessa que o euro esteja a correr bem. É evidente que a Libra está a acontecer a mesma coisa que está a acontecer com o dólar. A Libra, que já há muito tempo não era tida em conta, neste momento está a ser tida em conta exatamente porque está fora do euro, como algumas moedas do norte da Europa, as coroas dinamarquesas, norueguesas e por aí fora, e suecas. E essas moedas que estavam um pouco esquecidas e que já estavam, agora voltam a ter alguma força nesse sentido. Mas, quer dizer, é completamente injusto o que está a acontecer quando se repara a economia francesa, que tem imensos problemas a nível de burocracia, a nível estatal e a nível da intervenção estatal na economia, mas de todas as maneiras apresenta números de uma maior solidez que a economia britânica, que mandarou muito em arco na especulação financeira e por ali foi. Mas, Joaquim, relativamente a essas duas comparações, a verdade é que a indústria financeira do Reino Unido, que é claramente o maior setor de atividade no país, ainda assim continua a apresentar uma pujança muito forte, obviamente com esses movimentos especulativos, mas uma pujança muito forte. Enquanto que aquilo que é o pulmão da economia francesa apresenta grandes problemas estruturais por estes dias. Não, quer dizer, a economia francesa conseguiu, há alguns anos atrás, a economia inglesa percebeu que ia perder a indústria, em termos, desde a Revolução Industrial, que eram pioneiros, e perceberam há uns anos, talvez até no começo da Sra. Thatcher, que perceberam que iam perder essa mais-valia que tinham, e nomeadamente na indústria automóvel, na indústria dos motores, motorização e por aí fora. E resolveram apostar forte na economia financeira e na economia financeira no seu espaço um bocadinho na Commonwealth. No fundo, Reino Unido, Hong Kong como no mercado asiático, e seriam assim as duas grandes praças financeiras do mundo, para além de Nova Iorque, não é? E tudo fizeram por isso. O problema é que, e têm legislação e criaram mecanismos a nível internacional que fazer determinadas operações financeiras fazem-se muito mais facilmente nessas praças do que em qualquer outra praça no mundo, porque têm legislações específicas para isso e, portanto, não é por acaso. E sustentabilidade fiscal para isso, coisa que nós temos vindo aqui a falar e que faltou muito a Portugal nos últimos 30 anos. E relativamente a essa aposta, é evidente que o mercado financeiro, não digo asiático, a praça de Hong Kong, pelas razões óbvias, continua pujante, mas a praça britânica viu, quer dizer, uma deterioração do seu valor em muito, devido à crise que começou nos Estados Unidos, em muitos bancos de investimento que
no fundo até há algumas orientações agora novas em Inglaterra e algumas escolas dizem, bem, vamos voltar ao retail banking puro e duro, não é? E deixar o investment banking, foi ele quase o mal desta crise. Regressar ao Glass-Steagall Act, que Exatamente. separou a banca de investimento da banca de retalho. António, quando olhamos para, e já vamos à questão de Espanha, que parece um assunto particularmente importante para nós focarmos, mas ainda há aqui um pormenor relativamente à questão da Grécia. O FMI fez sair declarações ou sinais, eventualmente porque a Troika chega por estes dias à Grécia, chega aliás hoje à Grécia, de que não haveria mais apoio por parte do FMI, os técnicos do FMI estariam cansados da situação na Grécia. Em setembro o país poderia entrar em bancarrota. Havendo ou não aqui um braço de ferro ou declarações pré-negociais, a verdade é que parece também claro, nomeadamente olhando para declarações depois do Ministro da Economia, estas já em ONU e perfeitamente assumidas do Ministro da Economia alemão, que a Alemanha já está preparada para uma saída da Grécia. A própria Moody's veio ontem dizer que é cada vez mais certo que a Grécia possa sair do euro. A verdade é que parece cada vez mais próximo esse cenário de uma Grécia fora do euro. Bom, essas notícias, não nos podemos esquecer, estão um pouco respaldadas naquilo que o Sr. Merkel disse, que não haveria mais um terceiro empréstimo para a Grécia. E uma revista alemã, este fim de semana, fez sair, enfim, uma notícia de que não iriam, digamos, mais pactuar que o Fundo Monetário Internacional não iria mais pactuar, não iria mais ajudar a Grécia. O Fundo Monetário Internacional veio-se apressar logo, ontem, não é? Portanto, isto foi de fim de semana, na revista de sábado, ontem veio dizer que não tinha dito nada disso e que estava lá. Aliás, se forem ao site do Fundo Monetário Internacional, como eu fui ontem à noite, vi, de facto, não vejo lá qualquer tipo de referência nesse sentido. Portanto, ou seja, o Fundo Monetário Internacional veio, através de um comunicado, dizer que não, que estão prontos e continuam disponíveis para ajudar a Grécia. Agora, é evidente que nós sabemos que muitas das medidas que tinham sido acordadas não foram postas em prática ainda, quando o timing delas já deviam de ser para pôr em prática, digo, relativamente, naturalmente, a medidas de austeridade e a medidas, sobretudo, de reformas que são necessárias fazer no tecido empresarial, no tecido, digamos, mais concretamente no tecido público da Grécia. Isso não aconteceu e é, digamos, uma pecha negativa que joga contra o governo grego e contra a Grécia, não é? Também, digamos, há não só alemães, mas, digamos, daquele core da Europa Central, parece que já dizem que há 3 meses, 4 meses era um drama se a Grécia saísse. Parece que agora já dizem que, inclusive o ministro Schäuble, portanto, já dizia também que, sim senhor, portanto, a Grécia sai, mas nós estamos preparados para a saída da Grécia, já não é aquela, digamos, aquela dificuldade que há 4 ou 5 ou 6 meses todos anteviam, porque poderia haver um contágio relativamente à Grécia. Agora, a Grécia, eu penso que tem, ao longo de todo este período, se tem posto também a jeito, não é? Porque ao acordar umas metas e ao não cumprir absolutamente, não digo absolutamente nada, mas ao não cumprir grande parte dessas metas, está a pôr-se a jeito de que, quando precisar, a tal solidariedade que deve de existir em termos da União Europeia, particularmente da Europa do euro, possa falhar, quer dizer, se não falha em todo, falha em parte. Portanto, e a Grécia poderá ter problemas de solvabilidade, não é? Porque no médio prazo não consegue ter um índice de crescimento que lhe permita fazer face aos encargos enormes que tem com aquilo que assumiu, não é? Joaquim, e chegamos a Espanha, uma situação que há alguns meses, eventualmente, nunca poderíamos pensar que seria tão precipitada. Várias regiões já pediram ajuda. O sistema financeiro parece que os 100 mil milhões não vão chegar e, obviamente, o Estado espanhol está a ser duramente penalizado com os juros. Há pouco, e enquanto o António falava, e pela primeira vez na história do Reino de Espanha, os juros das obrigações a 30 anos espanholas ultrapassaram também os 7,5%. Já ontem as obrigações a 10 anos tinham ultrapassado os 7 e quase 7%. São valores insustentáveis para o pagamento da dívida. Não, é verdade. E no fundo, quando eu estava a dizer que houve todas aquelas medidas que foram anunciadas em junho, e parece que durante estes dias, durante estes 20, 30 dias, nunca mais houve qualquer desenvolvimento, nem uma postura de força da União Europeia. Quem sofreu imediatamente foi quem estava mais débil em junho e foi a razão também daquelas medidas. E como os mercados não viram depois, para além da ajuda bancária, mais nada sustentável, é a Espanha exatamente que está na calha e é a Espanha que está a sofrer toda a especulação dos mercados neste momento. É evidente, e também um bocadinho à parte da Grécia,
independentemente dos episódios serem político ou social ou culturalmente mais ou menos fortes, mas quem vê na televisão, nomeadamente o Norte da Europa, ou aqueles investidores mais seguros, que gostam de menos avessos ao risco, quando veem os tumultos que viram dos mineiros espanhóis, as manifestações que vêm. As manifestações, o direito à manifestação é um direito que todos temos e a se ver. Só que o problema é que tudo isto hoje é tão sensível que vive da imagem. E se eu estou a ver, se eu sou investidor, se eu eventualmente até teria, no fundo, alguma aptidão, bem, eu acredito em Espanha e ter coisas. Se eu vejo essas imagens em casa, ou se eu vejo, independentemente da força ou da expressão política que possam eventualmente ter, quer dizer, quando vemos aqueles foguetes ou coisas dos mineiros, parece que está em pé de guerra, nem com a ETA na sua maior ação se via aquilo, não é? E parece que e algumas contestações e algumas declarações políticas de presidentes de regiões e mesmo de outros políticos que não mostram, no fundo, a responsabilidade, e volto a este tema, a responsabilidade política que o momento exige de todos, parceiros sociais, partidos, todas as instituições de cada país. Porque as questões são muito delicadas, houve pouquíssimas manifestações em Portugal ou ainda poucas expressões públicas muito fortes, mas as que houve, as pequenas que houve, foram também vistas lá fora. E, portanto, esta questão nós temos que perceber que tem, eu não estou a dizer que são as manifestações e tudo o grave problema da questão, mas eu custa-me, também já critiquei um bocadinho a postura de Mariano Rajoy no início do ano, que dizia que Espanha já tinha feito muitos sacrifícios e que não ia ser bem assim, e que Espanha, que era uma coisa com aquele self-proud que nós conhecemos, que é muito característico espanhol, em que Monti nunca teve isso. Monti tem tido uma humildade e uma realeza e uma frieza dos factos relativamente à Itália, que mal ou bem o tem ajudado e tem atenuado. Por enquanto. Porque também tem a vizinha Espanha que está a fogo, que está primeiro, não é? Da almofada. Está a servir da almofada. Mas, de todas as formas, a forma cautelosa como ele tem feito, que também lhe tem dado autoridade, coisa que a Itália não tinha no anterior primeiro-ministro em termos políticos, autoridade junto do Norte da Europa. A postura de Monti tem sido extremamente inteligente e que tem permitido ter autoridade com a Sra. Merkel Mas é uma autoridade aparente, porque nada aconteceu. Não. Em termos, repara até as pequenas cimeiras, a cimeira que ele já desenvolveu, a pequenas cimeiras que já teve, relativamente ao suposto, não é conflito, mas a dicotomia entre um discurso de Hollande e um discurso de Merkel. Mário Monti tem sido um player aquilo que são as declarações políticas que conseguiu. De forma muito discreta, o tem sido. Mariano Rajoy não, depois apercebeu-se que lhe ia cair em cima a questão toda e é um bocadinho injusto, porque, por exemplo, relativamente à Espanha já há alguns anos, e tenho que dizer a verdade, quer dizer, desde o tempo do Sr. Zapatero, ele teve mais coragem que o engenheiro Sócrates, por exemplo, em Portugal, e foi mais realista e não quis esconder aquilo que já era visível, e Zapatero começou logo a pedir sacrifícios muito antes, enquanto aqui ainda estávamos um bocadinho no tempo, diria, da fava rica. Falta-nos só 1 minuto e meio, António Gaspar, sobre esta questão de Espanha. Bom, a questão de Espanha é um déjà vu de Portugal, da Irlanda e da Grécia, não é? Portanto, parece que neste momento as únicas pessoas que acreditam que a Espanha não vai necessitar do resgate é o Governo, encabeçado pelo Ministro da Economia, Guindos, e o Comissário da Concorrência e Harmonia, não é? Parece que são os únicos que acreditam que a Espanha não vai ter esse resgate. Eu gostava de deixar aqui só uma nota. Ontem, a Bolsa de Madrid, para perceber a reação dos mercados, aqueles que fazem, no final de contas, as taxas de juros subir ou baixar. Ontem, a Bolsa de Madrid estava a perder 5,4%. E o governo espanhol fez uma coisa que já tinha feito só para a banca aqui há 3 meses. Ou seja, suspendeu as operações especulativas por 3 meses e a Itália suspendeu as operações ontem mesmo especulativas por uma semana, na Itália só para a banca, na Bolsa de Valores de Madrid, para todas as operações cotadas. Digamos, operações especulativas dos hedge funds. Eu vou só explicar aqui muito rapidamente, digamos, a operativa, para os nossos telespectadores lá em casa perceberem. Professor, nós temos 30 segundos. Os hedge funds, digamos, alugavam,
digamos, ações que estavam cotadas em bolsa durante um certo prazo, mediante uma certa comissão. Iam vendê-las com a perspectiva de que, daí a algum tempo, as fossem recomprar por um preço mais barato. Portanto, isto, de facto, é a especulação na sua máxima... António, mas foram os reguladores que permitiram isso. É verdade, sim, é verdade. Mas não caiu do céu. Os reguladores criaram legislação para permitir o short selling. Mas o que eu quero dizer é só o seguinte, é que ao cortarem por 3 meses esse tipo de atuação nos mercados, aqueles que fazem, digamos, as taxas de juros que andam nos mercados capitais a especular, que são esses mesmo aqueles que cortaram a possibilidade de fazer mais-valias ali em pouco tempo, naturalmente que essa foi uma dos grandes leitmotivos para que o que acabou de ler agora das taxas do 30 anos de Espanha tivessem, digamos, subido ao montante que subiram nos 7,5%. Muito bem. António Gaspar, Joaquim Vincarde Cruz, certamente e talvez pelas piores razões é um tema que voltaremos na próxima semana. António Gaspar, Joaquim Vincarde Cruz, a comentarem os dias deste Europa numa situação extraordinariamente difícil. Fica por aqui o Conselho Consultivo. Aproveite este dia.